Acho que é importante dizer que eu tenho uma ligação direta com o CRES, com a organização da profissão. Logo que eu me formei, eu vim participar das comissões temáticas e participei de 2 gestões. Na organização política, participei do Conselho Federal do Serviço Social, ocupando a direção. Então, a minha história de militância política, ela se deu no âmbito do conjunto Cefes-CRES, e isso ampliou, inclusive, a minha visão sobre política, permitiu que eu ampliasse a minha atuação em outros espaços. E um outro aspecto importante da minha trajetória é a minha participação num grupo de pesquisa. Faço parte, desde 94, ainda quando estudante, do grupo de pesquisa coordenado pela professora Odália Battini, que estuda o processo de descentralização da política de assistência social no estado do Paraná e esse processo no Brasil. É um grupo interdisciplinar, faz parte o promotor de justiça Marcos Fauler, Denise Colim, Thelma Maranhão, outros pesquisadores passaram por esse grupo. É um grupo que está vinculado à PUC Paraná hoje, e essa participação na pesquisa me permitiu desenvolver esse perfil investigativo. Passei a fazer da pesquisa o meu exercício profissional, e isso me permitiu realizar o meu mestrado no Federal em Sociologia. Hoje faço parte do doutorado, do programa de doutorado da PUC São Paulo. Então, a minha atuação profissional, a minha militância política, sempre vinculada ao serviço social, e a pesquisa e a participação no CRES foram fundamentais. O serviço social é uma profissão essencialmente interventiva. Isso não significa que todo assistente social tem uma relação direta com os seus usuários, mas ele intervém nos processos de elaboração, implementação e prestação de serviços sociais. Tem a questão social como a sua base de fundação, de desenvolvimento, e as expressões dessa questão social, que são o conjunto das desigualdades de classe, como elas se expressam nos diversos espaços de atuação do assistente social. Essa questão social precisa ser analisada com criticidade, na sua totalidade. Então, não só as formas de resistência, as expressões de desigualdade, mas também as respostas do Estado, da sociedade em matéria de direitos. Então, é uma formação necessariamente crítica, consistente para essa atuação profissional. E o que nos preocupa é justamente o processo de precarização do ensino, que forma profissionais despreparados para uma atuação que tem implicações éticas. O serviço social é uma profissão regulamentada, que aquilo que faz tem implicação no outro, responde pelo que faz e segue princípios éticos. Então, nesse sentido, o perfil desse aluno é um aluno esse acadêmico que entra no serviço social já entra nessa cultura de profissão que defende direitos, defende a construção de uma nova sociedade, o que requer fundamentos consistentes e também a sua inserção já na forma de organização da categoria, participando dos eventos, participando dos debates ampliados que são de interesse da profissão e desse projeto maior, que é um projeto de uma nova sociedade. A formação e o exercício profissional compõem a nossa profissão, são dimensões que estão relacionadas, mas que têm especificidades. O perfil do assistente social e o perfil do acadêmico em serviço social é um perfil necessariamente crítico, para fazer a crítica necessária às contradições da nossa sociedade. É um profissional e um estudante que se forja nos processos democráticos, que exige desse acadêmico uma postura crítica, teórica, investigativa, e que possa desenvolver competências, habilidades para exercer a sua profissão de forma a materializar no cotidiano os princípios éticos.
nos preocupa muito, e isso é motivo de resistência do serviço social brasileiro, a precarização na formação profissional. O nosso curso exige uma formação consistente nas suas dimensões, nas dimensões teórico-metodológicas, na produção do conhecimento científico, que aliás é uma das dimensões que compõem o nosso projeto ético-político, ou seja, a imagem de profissão que queremos construir e consolidar, uma formação profissional necessariamente crítica, consistente, que tem núcleos que constituem essa formação a partir das diretrizes curriculares, o núcleo da vida social, que traz elementos sobre o indivíduo social, a vida em sociedade, aspectos teóricos que formam esse profissional. Para essa compreensão de totalidade da vida social, núcleo de formação sócio-histórica da sociedade brasileira, para poder compreender as determinações sócio-históricas, a cultura brasileira e como que elas incidem na atualidade, núcleo do trabalho profissional, aquelas disciplinas mais relacionadas ao exercício profissional em serviço social. Então, é uma formação necessariamente crítica, que deve ter referentes teóricos consistentes, porque a nossa profissão é uma profissão essencialmente interventiva. E uma profissão interventiva que tem a questão social como base da sua fundação, do seu desenvolvimento, das respostas técnicas, políticas, requer uma análise crítica, política, ética, consistente. Nos preocupa muito o processo de precarização da formação profissional, que possa, nesse processo de contra-reforma do ensino e de precarização do ensino, formar uma base de estudantes, uma massa de estudantes despolitizados, sem o preparo necessário para intervir na sociedade. Essa questão do serviço social ser uma profissão essencialmente feminina, acho que tem um componente cultural que não está só na nossa profissão, está na enfermagem, na psicologia, na educação, que são aquelas profissões historicamente profissões vinculadas ao cuidado, ao trabalho com famílias, o que exigiu no serviço social na sua origem um perfil de profissional, uma imagem de profissão que aconselha, que impõe valores e padrões dominantes. Então, a nossa profissão é essencialmente elitista na sua origem, foi passando por um processo de assalariamento, de diversificação, de diferenciação desse perfil profissional, e na década de 80 as mulheres do serviço social assumem um perfil político, a nossa inserção nos movimentos, a nossa aproximação com o popular, com as organizações, contribuiu para construir um outro perfil de profissão. E a mulher no serviço social hoje é essa mulher crítica, essa mulher ousada, essa mulher que questiona e que propõe transformações importantes para a sociedade. O Brasil hoje passa por um momento fundamental que precisa ser registrado, que é a presidência exercida por uma mulher, não só nesse espaço de poder, mas em outros espaços. É fundamental avançar na inserção feminina nos espaços de poder, porque o poder a desigualdade é uma questão de poder político, de participação, de questionamento da cultura instituída para a construção de novas relações. E nós temos uma sociedade machista, patriarcal, em que as profissões e as relações essencialmente femininas, o serviço social é a profissão de maior atuação de mulheres, não podem reproduzir essa estrutura de sociedade. Então é importante que as mulheres participem, mas não só participem vinculadas a um projeto emancipador, um projeto democrático. E é esse perfil de mulher que o serviço social brasileiro
quer consolidar. Então, por isso os nossos processos pedagógicos de organização da categoria, a nossa formação profissional, o nosso exercício profissional exige que mulheres e homens compartilhem e realizem esse projeto de sociedade democrática igualitária. Acho que é sempre importante resgatar que o processo de ruptura com o serviço social tradicional, conservador, um serviço social que se colocava muito mais a serviço dos interesses da classe dominante, com práticas que expressavam respostas imediatas e que pouco alteravam a vida da população, passou pelo processo de articulação do conjunto Cefes-CRES, da organização dos assistentes sociais por meio das suas entidades com os movimentos sociais. Um dos pilares do nosso código de ética, um dos princípios matriciais fundamentais é justamente a nossa articulação com os movimentos sociais. Esse processo não é recente, é um processo que não vem só da nossa gestão, vem da década de 80, no contexto de redemocratização da sociedade brasileira, essa aproximação com um projeto e essa vinculação orgânica do serviço social com um projeto societário emancipatório e desde a implementação do projeto ético-político profissional, em que os assistentes sociais passaram a fazer parte dessa vontade coletiva de contribuir para uma construção de uma sociedade emancipada, igualitária, é que os CRES, os Conselhos Regionais de Serviço Social, adotaram essa estratégia também como central. A nossa gestão ela deu continuidade, mas podemos dizer que conseguimos avançar muito no sentido de nos articularmos com outros sujeitos coletivos, com campanhas fundamentais que esse conjunto desencadeou no diálogo com a sociedade de temas que se referem aos direitos humanos fundamentais. Então nós podemos avançar muito no que se refere à descriminalização do aborto, em demandas relativas às reformas necessárias para enfrentar a desigualdade estruturante da nossa sociedade, como reforma agrária, políticas de desenvolvimento urbano, implementação de políticas sociais que compõem o sistema de proteção social, uma perspectiva que defendemos e nesse diálogo que fazemos ou nessa ação articulada com os movimentos sociais, a construção de uma seguridade social pública, universal, redistributiva. Então, a atuação com os movimentos sociais é uma estratégia fundamental para consolidar o nosso projeto ético-político. Nesse sentido, nós conseguimos avançar na sede do CRES e nas ações em todo o Estado. Pudemos dar visibilidade a esses movimentos feministas, movimentos no campo dos direitos humanos e sociais. Então, fica também um desafio para a continuidade nas próximas gestões de poder cada vez mais ampliar. Esse processo de articulação com os movimentos sociais tem também fortalecido a imagem do serviço social na sociedade paranaense brasileira, de uma profissão de relevância pública a serviço do processo, que é um processo coletivo, social, cultural, político, de construção de uma nova cultura. Uma cultura de direito, uma cultura que questione a nossa estrutura de sociedade colonial, patrimonialista, em que as relações se baseiam em relações de mando e favor. Uma cultura no campo dos movimentos sociais que preconiza uma nova reforma, uma reforma moral, uma reforma intelectual, uma reforma na sociedade e que se estabeleça justamente na superação dos interesses egoístas, interesses corporativistas, uma vontade coletiva superior e que a sociedade possa conviver com respeito, com a diversidade, com a igualdade entre homens, mulheres, o conjunto da sociedade. As 30 horas é de fato uma grande conquista, não só para os assistentes sociais, mas para a classe trabalhadora. Eu tive a oportunidade de acompanhar de perto esse processo. Posso dizer que nós arrancamos do Senado a aprovação naquele dia
no dia em que nós nos reunimos, assistentes sociais de todo o Brasil, no Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais em Brasília, oportunidade ímpar para dar visibilidade à nossa articulação, à nossa mobilização, à nossa presença política. Nós acompanhamos a comissão, fizemos parte da comissão que negociou para que o nosso projeto ele entrasse em discussão no Senado. Nos articulamos e pressionamos os senadores para que fosse votado naquele dia e conquistamos as 30 horas. É evidente que muitos podem considerar que essa é uma conquista corporativista, porque só os assistentes sociais. Mas é importante dizer que muitos movimentos sociais fizeram parte da nossa caminhada em Brasília, acompanharam o carro de som, participaram da nossa luta, porque entendem que a conquista das 30 horas para os assistentes sociais faz parte de uma agenda muito mais ampla. Então nós passamos a priorizar inclusive as 30 horas como um debate com outras profissões, a exemplo da psicologia, da pedagogia, enfim, daqueles profissionais que estão inseridos na assistência social. Passamos a discutir a importância da redução da carga horária na inserção em outros espaços e não só do assistente social. Mas foi um momento histórico, um momento que fica para o registro e para a memória política da nossa profissão. Foi uma conquista que dependeu da nossa mobilização, dependeu da nossa capacidade de convencimento, mas sobretudo na fala dos senadores, apesar de algumas falas não expressarem o significado social da nossa profissão, um reconhecimento coletivo da importância do trabalho do assistente social. Em cada espaço de trabalho, em cada município, os assistentes sociais vinculados diretamente aos processos de acesso, de construção, de garantia dos direitos. E esse reconhecimento ele precisa se consolidar cada vez mais. As 30 horas foi uma conquista dos assistentes sociais e da classe trabalhadora, que dependeu também do protagonismo de outros assistentes sociais inseridos em espaços de poder. A exemplo da Márcia Lopes, outras companheiras, Ana Lígia, que fizeram uma forte articulação para que o presidente da República aprovasse a redução da carga horária dos assistentes sociais. Daqui para frente é o desafio de nós implementarmos essa lei. Ela é um instrumento político dos assistentes sociais, né? Então, nós passamos com o Observatório das 30 horas, com espaços de debate, de ação, efetivar as 30 horas nos diversos espaços de trabalho. Muitos locais já implementaram e outros ainda resistem à implementação dessa lei federal, mas nós estamos nessa luta junto com os assistentes sociais para garantir não só as 30 horas, mas outros instrumentos que impactam diretamente nas condições de trabalho dos assistentes sociais. Bom, o CRES, não só o CRES do Paraná, mas todos os CRES do Brasil, e o Conselho Federal, uma estrutura de comissões, no caso do CRES Paraná, comissões que servem de referência para produzir posicionamentos, realizar eventos com a categoria, qualificar nossa intervenção profissional, técnica, política. Então essa estrutura de comissões internas é uma forma de organização para que a categoria, aqueles profissionais que têm inserção nesses espaços socioocupacionais, possam contribuir para o exercício profissional e para a sociedade no campo dos direitos. Então, nesse sentido, as comissões temáticas que aprofundam temas no campo dos direitos, da seguridade social e dos direitos humanos, têm como objetivo de exercer não só a produção de referências, de posicionamentos, mas uma vigilância do processo de garantia de direitos. Essas comissões, por isso, se articulam com outras organizações que também atuam na defesa desses mesmos direitos. Só que o CRES ele precisa avançar em termos da consolidação desse projeto em todo o Estado,
Por isso os núcleos são uma importante instância política do CRES. Não é uma instância administrativa, porque nós temos a seccional de Londrina e a sede, com a função precípua da fiscalização, da valorização e da defesa do exercício profissional. Mas as comissões, os núcleos do CRES são espaços políticos em que os profissionais se reúnem, aprofundam estudos, se mobilizam na região, se posicionam, levam as deliberações do conjunto Cefes-CRES e da direção para seus municípios, seus espaços de trabalho, seus locais de trabalho. Então nós ampliamos mais um núcleo, estamos organizados em 12 núcleos. Essa é uma experiência do Paraná muito importante, que tem por objetivo interiorizar as ações do CRES. Nós também temos uma estratégia aqui no Conselho Regional de Serviço Social de trazer essas lideranças, essas representações políticas para os nossos plenos ampliados, com o objetivo de discutir em conjunto as agendas de interesse da profissão e da sociedade. Então, é importante dizer que o assistente social tem espaço para participação, esses espaços são regionalizados, têm essa característica de proximidade para justamente trazer as demandas da categoria e fazer com que as grandes deliberações, os grandes posicionamentos tenham impacto nos locais de trabalho e onde os profissionais vivem e se articulam e podem, de fato, implementar as grandes ações que são de interesse público. Fazendo um balanço da nossa gestão, do ponto de vista administrativo e financeiro, nós avançamos muito, pudemos ampliar o nosso número de servidores, nós contratamos mais agentes fiscais, porque a nossa atuação ampliou de forma significativa no Estado, os diversos espaços de atuação. Nós fizemos importantes mudanças administrativas que permitiram ao CRES ampliar a sua visibilidade, estruturando a sua capacidade de comunicação com a sociedade e com os próprios profissionais. Avançamos muito na defesa do concurso público. Acho que uma conquista histórica para o Serviço Social Paranaense foi a nossa resistência, logo que assumimos, ao processo de terceirização do Serviço Social no Tribunal de Justiça. Nós fizemos uma ampla mobilização, fizemos audiência pública, fomos até o Conselho Nacional de Justiça, fizemos articulações diversas, resistimos e conquistamos o concurso público, que se estendeu para a psicologia. Isso nos faz comemorar a nossa atuação ousada, resistente, porque recebemos aqui na sede do CRES a proposta entregue pela assessoria do Tribunal de Justiça, que tinha por objetivo terceirizar. Sabemos que são muitos os desafios quando se fala Tribunal de Justiça, sua relação com as outras políticas, as demandas que são do Tribunal, mas foi um importante avanço e que deve se ampliar. Outras ações que deram maior visibilidade para o conjunto passaram pela nossa articulação com os movimentos, mas sobretudo num diálogo mais próximo, que inclusive leva o nome do nossos encontros com a categoria, que são os diálogos CRES, que é esse espaço coletivo em que a categoria traz as suas principais questões, demandas na formação profissional, no exercício profissional, na realização da sua intervenção nos diversos espaços. Então nós percorremos todo o Estado com os diálogos CRES, nós fizemos várias edições do nosso Ética em Movimento, que é esse curso de 40 horas voltado a aprofundar os fundamentos éticos e a vivência ética que realiza no cotidiano os princípios do nosso código. Então nós tivemos avanços importantes e é também fundamental que se diga que estar no CRES é uma prática de militância, é uma prática de entrega a um coletivo. Somos chamados a contribuir com esse coletivo
que tem uma absoluta relevância para a sociedade. Então, as novas gestões são gestões que dão continuidade, sem continuismos, porque vão trazer propostas novas, propostas que estão em sintonia com as grandes lutas da categoria no Brasil, mas essa gestão assume um CRES fortalecido, assume grandes desafios que passam pela defesa da seguridade social, dos direitos humanos, do trabalho do assistente social. Então, é uma gestão que vem, essa nova gestão, assim como a nossa, tem preciosas contribuições, profissionais que são de diversos espaços de atuação, a cara do serviço social brasileiro, um serviço social plural, porém com direção. Direção que une, que agrega em torno de um projeto coletivo interesses que consolidam um interesse superior, um interesse de contribuir com a sociedade paranaense, sociedade brasileira, no processo de realização dos direitos, das políticas públicas, da qualidade dos serviços prestados à população. Então, a mensagem que deixamos para essa gestão é que se fortaleçam na nossa disposição política coletiva de contribuir com o serviço social, fortalecendo a sua imagem, consolidando o nosso projeto ético-político e assim contribua com a sociedade nessa direção, nesse horizonte que afirma a construção de uma nova sociedade e que entende que, apesar das contradições, da diversidade, essa mesma sociedade que apresenta limitações, contradições, ela traz as possibilidades do futuro. E é nesse futuro igualitário, nessa profissão fortalecida, nessa sociedade emancipada, que motiva os assistentes sociais a exercer essa sua prática militante no conjunto Cefes-Cres, mas também em cada espaço de trabalho.